Muito boa noite, muita luz, muita paz, muita harmonia. Que uma vez mais, Jesus, sempre Ele, possa continuar nos inspirando e nos abençoando como sempre faz, não é? E que nossas mentes, nossos corações possam permanecer abertos, receptivos a essas sementes do Evangelho, com tanto carinho. Gente, tem uma história muito interessante que conta que na época que não existiam faculdades de medicina, na época em que os médicos eles eram formados através da experiência comum, na época em que preceptores acompanhavam os profissionais mais experientes, na época de Jesus, por exemplo, que havia um homem muito famoso, conhecido como Buticão, que auxiliava todas as pessoas doentes lá da sua região. E então, ele acabou simpatizando com um jovenzinho que tinha mais ou menos 16 anos, e esse jovem foi escolhido para ser o seu discípulo. E era assim que os médicos se formavam. Então, durante muito tempo, esse jovem começou a acompanhar aquele companheiro mais experiente, observava ele atendendo, eles conversavam, ele explicava: meu filho, para essa enfermidade, junta esse chá com esse chá. Para esse problema, você faça dessa e dessa forma. E ele ia do jeitinho dele, prestando atenção em tudo, ia memorizando, ia decorando, mas ele nunca tinha, gente, atendido um paciente sozinho. E o tempo foi passando e, naturalmente, ele começou a ficar angustiado. Ele começou a pensar: puxa vida, mas quando é que eu vou estrear, né? Quando é que eu vou ser um médico também? Quando é que eu vou poder atender um paciente sozinho, falar aquilo que eu quero, dar o meu diagnóstico? E aí, o mestre falava para ele: meu filho, tenha calma. Quando você estiver pronto, você vai ter a vida toda para poder fazer isso. Mas até lá, cuidado, que a palavra, do mesmo jeito que derruba, ela pode levantar, ou do mesmo jeito que levanta, ela pode derrubar. E ele não entendia, gente, não adiantava, ele não entendia o que ele podia fazer de errado, já que as receitas eram sempre as mesmas. E de tanto ele insistir, o mestre dele falou assim: vamos fazer uma coisa? Está vindo aqui para a consulta um rico mercador, o Josafá, que já nos acompanha há muito tempo. Eu conheço bem ele e eu vou deixar você atendê-lo. Ah, claro, seu Josafá, com certeza. E aí veio o seu Josafá, meio brutamontes, meio grosseiro, um viajante do deserto, um beduíno. Chega e fala: cadê o médico? Cadê o doutor? Ah, hoje ele não está, Hoje quem atende sou eu. Bora, menino, não estou brincando não, estou com pressa. Cadê o médico? Cadê o doutor? Não, mas ele não está, eu acompanho. Hoje o senhor pode falar do seu problema que eu vou resolver ele. Eu lhe atendo. Rapaz, estou falando. O senhor já não me conhece há muito tempo? Olha lá, hein? Não, pode falar. O que o senhor tem? Ah, estou sofrendo aqui com a dor de garganta. Nossa, está doendo muito. É mesmo? É, demais. Eu não aguento nem falar. Muito ruim, muito ruim. E aí está afetando o estômago, eu não estou dormindo, estou ficando irritado, estou brigando com todo mundo, está tudo muito ruim. E então, o que eu faço? Aí ele, na hora, pensou: ai, que bom, essa é fácil. Ah, não, seu caso é muito simples de resolver. Muito simples, o senhor pega uma romã, faça um chazinho de romã, faça um gargarejo, masque a casquinha da romã, e se for o caso, tome um chá depois. Só isso resolve. Meu filho, chame o médico. E ele não entendeu. Olha, eu não viajei tanto tempo, não. Chame o médico. E nisso, o mestre dele estava lá atrás, rindo para se acabar, do biombo. Aí ele apareceu como se tivesse acabado de chegar, entendeu? Assim: ô Josafá, acabei de chegar, como vai? Ah, olha lá o que você está fazendo, colocando esse fedelho para atender a gente. Não, ele é esforçado, um dia ele vai ficar bom. E o menino não entendeu nada, porque na cabeça dele ele tinha receitado o que era correto. Mas vá, Josafá, comenta, o que está acontecendo? Ah, minha garganta que não sara. Rapaz, de novo, estômago, né? Tô ruim, estômago ruim, garganta ruim, eu não durmo. Josafá, vem cá, senta aqui. O que está acontecendo? Como é que está a tua família? Ah, tá aquilo que você já sabe. Aqueles meninos só querem saber do meu dinheiro. É uma briga danada. Fala, Josafá, como é que está teu pai?
Meu pai só vive me cobrando. E o Josafá falou, meus amigos, e falou. Falava e respirava. E falava. Falou tudo o que tinha para falar. Tudo engasgado. Tudo que ele tinha engolido. Quando foi quase 1 hora depois de fala, o mestre falou assim: nossa, Josafá, agora eu consigo entender o porquê da tua dor de garganta e o porquê dessa dor no estômago. Realmente, né, com essa família desafiadora, não era qualquer pessoa que ia dar conta de lidar. Tinha que ser um homem como você. Com certeza, só um homem como você. Olha, vamos fazer o seguinte. Para amenizar, pega uma romã, faz um chazinho, você gargareja. É sério. Se for o caso, masca a casca da romã e bebe o chá. Eu acho que no máximo em 1 semana, se você fizer isso 1 vez por dia, você vai estar melhor. Ah, doutor, como é bom ser atendido pelo senhor. Pagou, estava tão feliz que pagou o dobro. E foi embora. E nisso, assim que o Josafá saiu, lógico, veio o discípulo dele. Mas como assim? Que absurdo! O senhor falou a mesma coisa que eu falei? Que coisa é essa? Por que ele me tratou mal, te tratou bem? Ele pagou o dobro da consulta. E o mestre ria, reconhecendo, né, o impulso da juventude. Ele ria. Meu filho, você pode até ter boa memória, já ter decorado os medicamentos e as doenças. Mas entenda, o poder da palavra é que é capaz de curar aquilo que naturalmente ela acompanha. Quando você aprender isso, aí sim, você vai ser um grande médico. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém fora de Belo Horizonte, que não deve ter, mas talvez fora tenha, alguém que tem, assim, não sei, problemas com família? Por que todo mundo ri, Mônica, quando eu pergunto essas coisas? Eu não entendo isso. Vocês conhecem alguém, por exemplo, fora de BH, lógico, que já falou alguma coisa e se arrependeu? Pessoas que às vezes têm crise na consciência. Meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu já é boa. Só a senhora, vamos rezar por sua alma. Só ela, é uma pena. Mas a senhora vai melhorar, há muita luz nesse ambiente. Vamos melhorar juntos. Oh, meus amigos, qual de nós? Não. Qual de nós aqui nessa vida material que a gente bate cabeça ainda, né, para tentar se encontrar, nunca se perdeu no meio das palavras mal faladas? Não é? No meio de uma forma, às vezes, negativa de se expressar. De repente, não era nem nossa intenção, né? Mas por falar do jeito errado, a gente perde a razão que muitas vezes tinha. Quantas vezes a gente não ouve falar que o que mais importante não é o que você diz, mas sim como você diz. As palavras são tão importantes, mas tão importantes, que no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, Jesus enfatiza essa questão. Quando Cristo nos fala que não é aquilo que entra pela nossa boca que nos macula, mas sim aquilo que sai dela. E Jesus é muito claro, porque aquilo que entra pela nossa boca vai ao estômago e encontra saída. Mas aquilo que sai de dentro de nós e é negativo, nos suja. Veja que o Cristo, ele tinha uma dimensão tão profunda do perigo que é a gente não ter bom senso para falar, quando a gente fala com raiva, rancor, tristeza, ansiedade, ressentimento, ciúmes, não é? Coisa que não acontece com ninguém, lógico. Quando a gente fala, né, sem se dar conta do peso, né, daquilo que a gente está compartilhando, Cristo tinha tanta consciência de como isso nos adoece, como gera obsessões gravíssimas, como é capaz de adoecer a alma, que ele enfatizou isso no seu Evangelho. Gente, você sabe que é tão interessante essa história de falar e escutar, né, que a própria fisiologia nos dá uma dica importantíssima. Vocês já notaram? O nosso corpo, ele tem um processo muito interessante. Se você partir numa secção, o corpo humano, a parte direita é igual à esquerda. Só tem um detalhe.
Se você for analisar, exatamente. Nós vamos observar que boa parte das vezes nós temos tudo dobrado ou mais. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas, 2 ouvidos e apenas uma boca. Falar, gente, é uma atitude de profunda sabedoria. Falar é um exercício que nós precisamos parar para poder pensar na profundidade que ele traz. A fala em si está ligado a vários chakras importantes, em especial ao laríngeo, que ajuda na produção dessa fala, o conteúdo mental, né, que está ligado ao chakra frontal, e o sentimento que anima, que está ligado ao cardíaco. E muitas vezes as emoções que animam a nossa fala, que está ligado ao nosso plexo solar. Olha só, falar mexe com todo o nosso corpo espiritual. Então hoje à noite eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa profundidade, porque a gente fala muita besteira sem se dar conta. Muitas das doenças que você tem aí, eu tenho aqui, é sim por causa da nossa fala. E a gente não sabe nem disso, nem percebe, nem se dá conta. Quando a gente fala algo, a gente materializa uma energia para o universo. Pensar mal já não é coisa boa, mas quando a gente fala, a gente materializa essa energia. E nós somos corresponsáveis pelo produto da nossa fala. Aliás, o Espírito Miramês tem um livro belíssimo, né, que eu recomendo a leitura, chamado Horizontes da Fala, lindíssimo, em que cada capítulo ele vai falando de maneira belíssima o impacto do magnetismo daquele que fala. Seres iluminados como Jesus, o Cristo sem dúvida alguma, curavam só pela sua presença. Imagina o tom da sua voz. Um ser amoroso, ele carrega com tanto amor e tanto carinho o tom da sua fala, a maneira de se expressar, que muitas vezes o jeito de falar cura. Cura ou não cura? Cura. Enquanto outras pessoas não. Essa semana eu estive em 2 hospitais e aí conheci um médico, jovem, e fiquei observando o comportamento dele, né? Ainda fiquei olhando e falei, meu Deus, Deus o conserve assim. Muito atencioso, hospital público. Eu fui no hospital particular e no público. Hospital público, cheio, lotado, maca para tudo quanto é lado, como é habitual no nosso sistema de saúde. Mas ele, na maior paciência, conversava com os mais idosos, alguns, né, um pouco mais complicados. Tinha maior paciência para explicar, para mostrar o exame, para conversar. Sério, observava a distância. Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Falei, que coisa boa. Eu lembrava de Lucas, o médico grego que virou evangelista. E lembrava, falei, que Deus abençoe. Esse tem tudo para ser um médico de homens e de almas. Porque ele não cura apenas com o que ele está receitando, ele cura com a fala. Principalmente para pessoas mais simples, ou pessoas que estão em desespero, angustiadas com a questão da saúde, que de repente estão lá naquele processo de entrega. Muitas vezes o doutor, a doutora, o médico, não importa, né? A pessoa chega às vezes com uma fala carinhosa, fala assim, calma senhor, tudo vai dar certo, a gente já está encaminhando o seu exame. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que. Eu sei, o senhor tem toda a razão, mas calma, vai dar certo. E de repente o paciente que estava lá quase neurastênico, tendo uma crise, se acalma, porque o doutor falou para eu ficar calmo. E aí é muito legal, né? Porque eu vi assim, o doutor foi embora, e aí o paciente começou a falar, você viu o que ele falou comigo? Falei, gente, nós não temos a menor noção do poder da nossa fala, meu Deus. Tanto para erguer quanto para derrubar, né? Imagina um pai ou uma mãe quando encontra um filho, e o filho faz alguma coisa errada no seu julgamento, e você fala, menino, deixa de ser burro, deixa de ser lerdo. Ainda tem pai e mãe falando, não, mas é carinho. Não é? Tem marido e mulher que se tratam com muito carinho, né? Muito carinho. Vamos, Leda, faz isso. Bora, seu danado, faça aquilo. E a gente não se dá conta de como cada palavra é carregada de magnetismo. Eu estou falando sério. Vamos fazer um teste aqui. Não precisa me falar nada. Só pensa. Quando eu trago para você a seguinte palavra, olha só. Lâmpada. Qual que é o nível de emoção, por exemplo, que a palavra lâmpada traz para nós, de 1 a 10? Acho que pouco, né? Você fica chorando por causa da lâmpada, não? Fica triste? Não. E se eu falar assim, a palavra mãe, filho, Deus,
Deixa eu testar agora a hora, quase 9. Comida. Viu? Amor. Gente, é só palavra, não é? Tudo é só palavra. E na realidade, o grande peso para nós não são as palavras, mas sim o significado que elas têm. Cada palavra traz em si um significado. O maior linguista da humanidade, o Sr. Noam Chomsky, ele desenvolveu um trabalho belíssimo sobre a linguística na década de 50, que inspirou o John Grinder e o Richard Bandler, quando eles codificaram a programação neurolinguística na década de 70. Até então, não se tinham estudos acadêmicos sobre como que as palavras influenciavam a nossa neurologia, como que elas influenciavam todo o nosso aparelho fisiológico. Hoje a gente observa que cada palavra emitida produz um efeito específico no cérebro, há uma ressonância, porque cada palavra que a gente diz, ela está conectada a um tipo de padrão vibracional, que é o que a espiritualidade chama de magnetismo. Quando você fala assim, nossa, a sua palavra é magnética, tem um magnetismo curador, é porque o tom de voz, a forma como a pessoa fala e a escolha das palavras que ela utiliza, desperta em quem ouve uma sensação muito boa de paz e bem-estar. Já o inverso é verdadeiro, é ou não é? Às vezes as palavras mal escolhidas podem despertar em quem nos rodeia uma sensação terrível, né? Inclusive em quem? Em nós mesmos. Quantas pessoas, por exemplo, falam assim, coisa que você nunca deve ter feito na vida, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso ficar ansioso, eu não posso ficar ansioso. Não é assim? Conhece gente ansiosa por falar nisso, não? Boa enquete. É porque tem muita gente fora de BH, acredite, que é bem ansiosa. Todas as pessoas ansiosas têm uma tendência muito curiosa. O ansioso ele é muito legal. O ansioso é divertido, porque ele sofre a prestação, não é isso? É, muito bacana. Nós tivemos aqui um tempo atrás, eu contava isso. Você quer prejudicar um ansioso, deixar ele danado da vida, chega na sexta-feira e fala com ele assim, eu tenho novidade para te contar. Não é? Fala! Segunda. Pior, amanhã é feriado, você fala isso hoje para ele, não? Ó, você vai ser responsável pelo desencarne de alguém, hein? Porque provavelmente o ansioso, se ele for daqueles ansiosos bons, né, o ansioso ele não come, ele não bebe, não é assim? Ele vai ficar pensando, o que será que o Ricardo quer me contar? O que ele quer me dizer? E fica criando, não é? E fica imaginando, e confabula um monte de coisas. Não é? Tem 10 cenários diferentes, né? Ele imagina um monte, 10, é mais de 10, né? Ela 15 cenários, 15 cenários diferentes. E o mais legal é isso, você chega na segunda e fala, fala Ricardo, o que era? Ah, nada não. Bem feito. Você sofreu o final de semana toda, à toa. Por isso Jesus falava, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixai de cada dia que cuide de si mesmo, porque basta cada dia seu próprio mal. Mateus 6,34. Veja só, se você se deixa levar por palavras de ansiedade, a gente nunca vai ficar em paz. E se? Adoro os e se. Tem gente que é tudo e se, não é? E se chover? Tá, se chover você abre o guarda-chuva. E se o guarda-chuva quebrar? E se chover granizo? E se chover granizo e eu não estiver debaixo de uma marquise? E se chover granizo e eu não estiver debaixo de uma marquise e passar um carro na minha frente e jogar água em cima de mim? E se eu estiver gripado amanhã, na hora que chover granizo e eu não estiver debaixo de uma marquise? O ansioso não é assim? E o e se, que parece uma coisa inocente de se planejar, para muitas pessoas se torna uma tormenta. É sério, gente, é engraçado, mas é sério. Quantas pessoas têm um sistema imunológico extremamente enfraquecido pelo medo? E o que é medo? Criatura, medo é a gente o quê? Comparar passado e futuro, isso é medo. Você projeta algo negativo no futuro, normalmente lembrando de questões do passado, ou que alguém te disse ou que você viveu. E aí a gente fica repetindo isso. As palavras faladas ou as palavras pensadas de uma maneira negativa nos faz muito mal, nos adoece. Do mesmo jeito que numa linguagem positiva nos faz muito bem. Por isso, meus amigos, Jesus nos ensinava o poder da vigilância. Então hoje, nesse dia abençoado dessa quinta-feira, véspera de feriado aqui no nosso país, nessa casa extraordinária de Glacos, nós queremos lembrar que o Evangelho nos ensina que devemos ter prudência no nosso falar.
Que a gente tem que ter bom senso para a gente se comunicar. Não é? Tanto conosco mesmo, quanto com as outras pessoas. Tem gente que o tempo todo fica se boicotando verbalmente e não entende porque não é feliz. Já notou? Ai, eu não vou dar conta. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? É óbvio que não, né? Perguntando assim, é claro que não. É óbvio que não. E aí a gente repassa isso para outras pessoas. Ainda mais se for uma pessoa insegura. Ainda mais se for um filho inseguro, um marido inseguro, um esposo inseguro, um paciente inseguro. Então saber falar faz uma diferença. Gente, Chico Xavier, dentre as inúmeras virtudes extraordinárias que tinha uma doçura e uma sabedoria para se expressar impressionantes. Eu conheci várias pessoas que conviveram com o Chico e eles falam a mesma coisa. Assim, o Chico, ele te dava um conselho te corrigindo de alguma coisa de uma maneira tão dócil e tão elegante que você ainda agradecia a ele, ainda pedia desculpa. Ao invés de se sentir irritado. É a maneira de dizer. Faz diferença, não faz? Vai dizer que não faz? Faz. Às vezes você quer dizer algo para alguém que a pessoa errou. Sei lá, vai. Ela fez uma coisa que você não gostou. Tem uma diferença de falar. Aqui, ô lerdo, presta atenção, né? Olha o que você fez. Aqui, ô Ricardo. Ah, não, assim não dá. É muito diferente, né? Você chega e fala assim, Ricardo, desculpa, mas eu preciso conversar uma coisa delicada com você. Ai, me perdoa. Tomara que você me entenda. Mas você já notou que você está repetindo o mesmo erro várias vezes? Eu não sei se é eu que estou entendendo errado. Se for, por favor, me ajuda a entender. Né? Mas se não for, você acha que é possível a gente tentar ajustar as questões, ajustar as coisas? É diferente. Pode ser que eu não aceite a sua forma de falar, mas você vai ter paz na sua consciência. Mas quando você fala de uma maneira agressiva, mesmo tendo razão, se eu me equivoco, parte desse equívoco é responsabilidade tua. Isso gera responsabilidade kármica. Emmanuel falava que a verdade é como um diamante. Se você pegar um diamante e jogar no rosto de alguém, ninguém quer? Vai ferir, não vai? Mas se você pegar um diamante e envolver numa caixa linda e maravilhosa e oferece para a pessoa, o que ela faz? Te agradece. Entende? Então começa a prestar atenção em como você lida com as suas verdades. Isso é sério, gente. Vários estudos da psicologia positiva têm demonstrado que o nosso diálogo interno, ele pode ser positivo ou destruidor. Uma pessoa, por exemplo, né, que tem uma autoestima muito baixa, que está o tempo todo se comparando com alguém para baixo. Porque o arrogante, ele se compara sempre para cima, né? Ele sempre é melhor do que alguém. O sujeito com baixa autoestima, ele sempre se compara se colocando abaixo. Ele sempre é pior do que alguém. Então o diálogo interno é aquela fala, aquele radinho, né, que fica lá na nossa cabeça. E chega a ser divertido, para falar, né, para viver não, imagina. O diálogo interno da pessoa insegura, em relação a qualquer área. O que é que ele fala? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo? Isso não é para mim. Diálogo interno, alguém vai fazer um concurso. Ah, se alguém tem que passar, com certeza não sou eu. Não é? Se as coisas vão dar certo, não são para mim. Tem muito candidato. Um diálogo interno é uma pessoa confiante. São, sei lá, 10 vagas, né? Para 100 candidatos. Bem, uma delas é minha. Briga pelas outras 9. Eu sou capaz. Ah, mas tem muita gente. Sim, mas eu sou igual a todo mundo e eu sou bastante esforçado, então eu sou capaz. E é impressionante, você pega dois tipos de pessoas, as proativas realizadoras e aquelas pessoas que não realizam nada, não sei se queixar e ficar andando em volta do próprio circo sem sair do lugar, você vê o diálogo interno. Inclusive no meio religioso, está cheio, no nosso meio. Você vê gente que vai entrar no centro e sai do centro durante 30 anos. Vai para as igrejas, troca, e sai trocando, é muito divertido isso, é engraçado. Sai daqui, vai para a igreja, aí sai daqui, vai para o centro, vai para um candomblé, vai lá para Umbanda, depois vai para a igreja evangélica, volta para a católica, depois volta para a parte espírita, é muito legal. E a pessoa fica pulando de galho em galho. E aonde ela vai, ela fala, eu já tentei tudo e não funcionou. Por que será? Enquanto a pessoa não se conectar com o Cristo interno dela, você pode ir para a lua tentar conversar com Deus e não vai funcionar. Porque o nosso diálogo interno é que vai fazer a diferença. Quando você fala assim, eu e Deus somos um só. Olha que fala poderosa de Paulo, né? Eu e Deus somos um só. Agora já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é muito forte. Olha que fala poderosa. Quando você chega e fala, não importa o que eu fiz de errado no passado,
Deus me deu o direito de recomeçar e eu agradeço por isso e recomeço. Não importa os erros que eu cometi, a partir de hoje é um novo dia e eu tenho plena condição de acertar. Se o Senhor da vida me oferece o perdão, por que eu não vou oferecer o perdão para quem me rodeia? É diferente daquela pessoa arrogante. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Não é assim? E a pessoa fala isso com orgulho, né? Como se fosse grande coisa ser uma pessoa impulsiva e intempestiva. Então cuidado, meus amigos. Quando a gente é muito dominado pelo nosso ego, a gente não enxerga direito. Então muitas vezes a gente vai adoecendo espiritualmente sem perceber. Todas as vezes que a gente emite algum tipo de palavra, a gente gera um karma. Sem exceção. Vamos entender isso. O que é karma? Karma é uma palavra sânscrita que quer dizer roda, aquilo que gira. Habitualmente a gente entende muito karma aqui no Ocidente como sendo algo negativo, né? Tanto que as pessoas falam, você é meu karma, né? Assim? Até brincando, como sinônimo de algo ruim. Mas não necessariamente, karma é retorno. Então qualquer coisa que a gente faça gera karma, não importa o que seja. Todo o livre-arbítrio utilizado gera uma energia no universo. O retorno dessa energia gerado é o karma, entende? Então, karma bom. Talvez hoje você, por exemplo, tenha encontrado a casa de Glacos por um karma bom, lá do passado. Você podia estar cheio de dúvida espiritual e não está aqui. Está perambulando por aí, ou está reencarnado em outro país e nunca ouviu falar do espiritismo, por exemplo. Às vezes uma bênção que você tem de um livro bom que chega na tua mão, que você fala, graças a Deus, que alívio, esse livro me trouxe um karma bom, você pode ter certeza disso. O que você chama de acaso, de uma pessoa indicar um livro, de você ter visto na televisão, de você, sei lá, encontrou em algum lugar, né? A providência divina chama de atração. Não existe acaso. Então, quando uma pessoa fala coisas ruins, ela gera karma negativo. E tem pessoas que falam tantas coisas ruins que essas energias grudam no perispírito, entende? Isso é gravíssimo. Muitas pessoas têm problemas seríssimos, né, na forma como a constituição dos chakras se dá, ou tem se dado, o que gera resistência a medicamento, às vezes, na hora de um tratamento de saúde, porque a gente acumulou tanta negatividade, que por mais que uma pessoa queira nos oferecer algo bom e até espiritualidade superior, a gente não tem mérito para isso. Cuidado com o que você fala. Veja, Jesus falou isso. Aquilo que sai da nossa boca é que nos macula. Entende? Então lembre-se, nós não temos o direito de prejudicarmos a quem quer que seja voluntariamente utilizando palavras ruins. E nem mesmo a nós próprios. Então às vezes a gente fala na brincadeira, mas você não sabe às vezes o peso que tem sobre outro, né? Não é assim? Imagina só, marido e mulher. Estão lá há muitos anos. Aí, de repente, ele olha para ela e fala assim, nossa, você está gordinha, meu bujãozinho. Todas as mulheres gostam de ouvir isso, não gostam? Bastante, não é? Aí ela vai e fica chateada, e de noite não tem jantar, e outras cocitas más. Aí ele vai ficar bravo, mas por que você está desse jeito? Eu te trato com tanto carinho. Mas carinho para quem? Às vezes a gente fala as coisas sem ter noção do impacto que causa sobre o outro. Aí você pega o oposto. Vem cá, meu palitinho de dente. Imagina, a pessoa tem complexo de magreza. Está entendendo o negócio? Aí, poxa, a pessoa que está do teu lado, que te conhece, na cabeça dele, não, eu estou só brincando. Pois é, para você, para o outro, está incomodando. Entende? Hoje o povo chama de bullying, né? Ficou até habitual. Antigamente não tinha o nome de bullying, mas que a gente passa por isso o tempo todo. Os assédios morais no ambiente de trabalho, a falta de bom senso, né, na hora de brincar, às vezes de fazer gracejo com uma dificuldade que para o outro, gente, pode ser muito complicada. Isso é falta de caridade. Garanto a você que se tiver alguém que conheça seu ponto fraco e começar a fazer piada com teu ponto fraco, você não vai gostar. É ou não é? É engraçado, né? Porque até isso depende muito da nossa autoestima. Pessoas bem resolvidas não estão nem aí para o que o outro fala. É ou não é? Você chega e fala assim para ela, fala aí, sua solteirona. Pois é, eu fui inteligente, você não. É muito engraçado isso. Gente, eu adoro Mário Quintana. Mário Quintana foi um grande poeta brasileiro, né? Uma maravilha. Quintana tem cada obra belíssima, gaúcho. Então as falas do Quintana interessantes. O Quintana nunca casou. Mário Quintana nunca casou. E aí sempre o povo falava isso com ele desencarnou com mais de 80 anos. Mas Quintana, você, cheio de verso e prosa, falando coisas lindas, você nunca casou. Por que, Quintana, você nunca casou?
Ele falava, antes manter muitas, incontáveis mulheres na dúvida do que frustrar uma só. A forma como você fala muda tudo, não é? E você fala para alguém de repente assim, vem cá, e você, tá casado? Tô, não é? Eu tô, né? Aí, você tá casado? É óbvio, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Só a minha vida não descobriu isso aí. Não estou dizendo que é seu caso. Hoje eu posso falar, minha esposa não está aqui, estou liberado. Gente, assim, as palavras mudam tudo. Entende? Uma coisa pode ser pesada, ela pode ser leve. Está vendo? A gente ri, quando você coloca humor em alguma coisa, não fica mais leve? Sim ou não? Qualquer coisa com humor fica mais leve. Quando você brinca com a sua própria dor, ela se dilui. Se você faz piada de si mesmo, se você ri de si mesmo, dilui. Imagina só, você está lá com o cabelo todo desgrenhado. Aí vem alguém e fala, menina, que trem é esse? Não. Que ninho de passarinho. Eu falo, quando chove, fala que não é verdade. Você sabe que existem várias formas sutis, lógico, delicadas, né, da gente emitir vibrações de inveja contra alguém. Convivendo com mulheres, eu aprendi muito isso, né? Que a forma sutil e caridosa de alguém emitir uma vibração de inveja contra é essa, né? Tomara que chova depois da chapinha. Tomara que chova depois da chapinha. Lisou, vai chover, vai chover. E às vezes outra pessoa não está nem aí. Eu conheço, tem uma amiga que ela é assim, não está nem para nada. É uma figura, não está nem para nada. Teu cabelo está horrível. Ah, mas eu sou linda de qualquer jeito. É assim mesmo? É? Eu linda de qualquer jeito. Ah, você está com idade avançada. Olha que você sabe que o vinho, quanto mais velho, melhor. Está entendendo? Então, você tem um outro lado. A pessoa bem resolvida, não importa a bobagem que o outro fala ou deixa de dizer. Não te atinge, porque a vibração está diferente. Se eu faço uma brincadeira de mau gosto, ou às vezes nem é o intuito, está nessa vibração. A tua está aqui em cima, não gruda, não pega. É simples assim, não pega. Quantas vezes tentaram pegar o Chico no contrapé? Quando o Chico ficou famoso no Brasil todo, aparecendo nos programas Pinga Fogo da extinta TV Tupi na década de 70, porque o Chico era muito conhecido, mas entre os espíritas principalmente. Mas assim, a televisão tinha chegado, quando ele aparece na TV, então literalmente ele fica conhecido, né, visualmente falando, lembre-se, na época não tinha internet, em tudo quanto era lugar. Então os irmãos de São Paulo, uns amigos, estavam muito preocupados que o Chico ficasse muito vaidoso. E foram Uberaba. E foram conversar com ele. Chico, estamos preocupados com você. Meu filho, mas por quê? Ah, Chico, estamos com medo que você caia com toda essa evidência. É mesmo, meu filho, mas não precisa ter medo não. Eu nunca vou cair. Ah, na hora, né? Ele saiu, tá vendo? Eu sabia. A vaidade tomando conta. Ah, é, Chico, você nunca vai cair? Não, meus filhos, porque eu nunca me levantei. Só cai quem se levanta. Então, assim, a forma sutil que a gente aprende a lidar com as palavras ou trabalha com elas, tira o peso até daquele que pode tentar nos prejudicar. Por isso, amigos queridos, trabalhar a nossa alma e elevar a nossa vibração é tão importante. Ame. Ame a vida. Ame quem está do teu lado. Ame aprender. Ame perdoar. E ame os seus pontos fracos também. É assim que a gente melhora. As pessoas confundem as coisas, né? Amar o ponto fraco não é ser conivente com o ponto fraco, não é isso não. Amar o ponto fraco é como falava Jung, é reconhecer as dificuldades que eu tenho, eu as aceito, como eu vejo uma criança birrenta chorando, e eu entendo por que meu ponto fraco está aqui. Ah, sei lá, eu sou ciumento porque eu aprendi isso com os meus pais. Então eu tenho insegurança, eu amo alguém e não quero que essa pessoa me deixe sozinha. Mas eu não preciso cuidar dessa pessoa do mesmo jeito que eu passei com medo a vida toda. Entende? Você muda a maneira de falar, reconhecendo o que tem. E aí você diminui um ciúme que tinha tudo para ser assim, ele fica o quê? Pequeno. Todo mundo faz isso, não é? Tem gente fora de Belo Horizonte, não é? Que reconhece o ciúme, o que a pessoa fala? Eu cuido daquilo que é meu. E o que é teu, criatura? Me explica.
O que é teu? Quem é teu? E eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso de jeito nenhum, mas é verdade. O Espírito é eterno. Hoje você reencarna como pai, amanhã como filho. Hoje é esposa, amanhã não é mais, que é marido não é mais. Quem é teu? Teu o quê? Então a gente vive com alguns apegos tolos, que nos aprisiona, meus amigos, a sentimentos que não nos deixam crescer espiritualmente. É sério. Por isso Jesus falava, conhecereis a verdade vos libertará. Porque liberta mesmo. Sabe, tira a gente desse pensamento pequeno, mesquinho, de que a gente não é nada, que não dá conta, que precisa do outro para ser feliz. Tem tanta onda por aí. Essa é uma. Eu não sou ninguém sem fulano. Como não é, criatura? Tu acha que Deus é incompetente? Deus te criou à toa. Cada um é único. Óbvio que você é alguém sem fulano, cicrano, quem quer que seja. É óbvio que é. Gente, ninguém faz ninguém feliz se o outro não der o consentimento. Pessoas partidas, elas se cobram. Não existe amor entre pessoas fragmentadas cobrando uma outra, entende? O relacionamento que funciona de pai e filho, esposo e esposa, amigo amigo, é relacionamento de troca. Você tem que ser uma pessoa inteira e feliz com você. Eu sou uma pessoa feliz comigo. Eu te encontro, você dou o melhor de você para mim, eu dou o meu melhor para você. Não há cobrança. Você fica feliz em saber como eu posso ajudar o Ricardo. E eu estou aqui pensando, como eu posso ajudar você? Numa relação fragmentada, como que funciona? Como que fulano pode me ajudar? É o oposto. Não é? Como que Beltrano vai me fazer feliz? E aí? Tome sofrimento. Entende? A gente confunde tudo. Você vê no caso da fé, tudo é uma questão de palavra, mas muda totalmente. Fé não tem nada a ver, gente, com acreditar. Tem nada a ver. A gente utiliza a palavra fé como se fosse sinônimo de acreditar. Você pergunta para alguém, o que é fé? Fé é crer, acreditar. No sentido espiritual, não. Fé é confiar. Você pode acreditar e não confiar. Bem, eu não sei. Provavelmente a maioria dos que estão aqui, se não a totalidade, acredita em Deus. Sim ou não? Provavelmente, né? Talvez tenha algum amigo nosso ateu, graças a Deus, nos visitando. Se tiver, seja bem-vindo. Mas a maioria provavelmente acredita em Deus. Mas não quer dizer que a gente confia. Se confiasse, não tinha tanto medo. Não tinha tanto receio do futuro. Não é? Não tinha tanta angústia. Medo de ficar sozinho, medo da doença, medo da pobreza, medo da solidão, medo da angústia, medo do amanhã. Mas você não acredita em Deus? Por que você não está em paz? Porque não confia. A fé, ela transforma o nosso íntimo quando a gente aprende a confiar. A gente se entrega. É a fala de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Faça-te conforme a tua vontade. É diferente. Então, meus amigos queridos, prestemos atenção com muito carinho no que nós estamos fazendo com a nossa vida. É uma questão de treino, né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal para treinar a nossa mente? Acho que vocês vão gostar dessa ideia. Tem um monge americano chamado David Steindl-Rast, um homem muito sábio. Ele é conhecido como monge da gratidão. E ele compartilha uma técnica que eu acho fabulosa. Ele fala assim, aprenda a contar as suas bênçãos durante o dia. Como é isso? Porque a maioria de nós não conta bênçãos, né? Conta o que der errado, já deve ter notado isso, né? Como é que foi teu dia? Mais ou menos. Pessoas pessimistas são assim, né? O pessimista vê o quê? Uma calamidade nas oportunidades. O otimista vê oportunidade nas calamidades, né? Um pessimista, o dia todo foi bom, uma coisa ruim. Como é que foi teu dia? Péssimo. O otimista teve um dia difícil, uma coisa boa. Como é que foi teu dia? Bom, apesar de alguns momentos difíceis. É diferente. Conte suas bênçãos. Durante o dia, comece a observar coisas boas que te acontecem e as ruins que não te acontecem. Muda tudo. Quando você der uma topada, e olha que não é fácil testar isso numa topada, vai doer. A tendência da gente é xingar. Se você lembrar de contar as bênçãos, você vai falar, meu Deus, ainda bem que foi só um dedo. Parece brincadeira, mas funciona. Tantas pessoas quebram o pé. Que bom, que apesar de tudo, foi só o dedo. Muda. Você começa a fazer uma mudança no padrão vibracional. Você tem uma dificuldade qualquer, perdi o ônibus. Bem, perdi o ônibus, mas pelo menos eu posso pegar o próximo.
Que bom que apesar de tudo eu tenho dinheiro para pagar o ônibus. Essas pessoas estão esmolando para ver se dá conta de pagar o ônibus. Não, que fome, não comi nada o dia todo. Mas você tem comida em casa, te esperando, você tem alguém que vai fazer, você tem alguém que você vai jantar, e as pessoas estão no meio da rua pedindo esmola e comendo comida estragada. Quando você começa a contar as suas bênçãos, muda tudo. O sujeito está na fila do SUS, doente, incomodado, ele está lá, oh meu Deus, apesar de tudo, obrigado por eu estar aqui. E agradeço antecipadamente, né, pelas bênçãos que eu vou receber. Isso muda tudo. Um amigo espiritual certa vez nos disse da diferença, eu estou usando o exemplo da fila do SUS porque ele falou exatamente disso, né? Como isso funciona, né? Quem está ligado à área da saúde sabe, nos hospitais é um lugar infestado de espírito, como tudo quanto é lugar, né? Tem espírito para tudo quanto é lado. Não só os que nos acompanham, como muitos que desencarnaram, ainda estão perambulando ali pelo hospital. Então é um ambiente que você tem que tomar cuidado onde você se sintoniza, porque só de estar ali a maioria das pessoas já pensa em doença. Pessoas iluminadas não, é diferente. Pessoas iluminadas estão em hospital, pensam em cura. E começa a vibrar por todo mundo que está enfermo no hospital. E aí, amigo espiritual falava, se você soubesse a diferença que faz, quando você mesmo doente está lá, e ao invés de pensar só em você, você vibra por todos, os próprios amigos espirituais do hospital trabalham em teu favor. E você nem se dá conta, porque você leva a tua vibração para a caridade, você sai de si e pensa no semelhante. Olha que coisa mais profunda, gente. Coisa mais profunda. Uma palavra bem falada salva vidas. Teve uma pílula do evangelho para trás, nós contamos essa história. A senhora tinha saído prontinha para se matar. Ela foi comprar pão na padaria. Não sei para quem. Era o último ato dela antes dela se matar. Ela chega na padaria e a mulher, 6:30 da manhã, recebe ela com um sorriso e fala, bom dia! Aí ela, né? E a mulher na padaria, mas que foi? Fica assim, não, vai passar, as coisas vão dar certo. E aí a pessoa que ia se matar tinha uma condição muito melhor do que a moça lá da padaria. Que muito male devia ganhar um salário mínimo, acordou, sei lá, 4:30 da manhã para estar ali às 6, e estava com um sorriso desse tamanho. E aí, por causa da postura da mulher, ela começa a pensar na vida dela e fala, meu Deus, eu não posso me matar? Então assim, a gente não tem noção de como a gente entende, muda as coisas. Então, gente, nunca desperdice a tua palavra. Nosso chakra laringe é precioso, utilize a tua voz de maneira nobre e digna. Ah, Ricardo, mas eu não falo. E se um dia perder a voz, utilize a sua expressão de maneira nobre e digna. Os gestos de maneira nobre e digna. Porque, gente, nossa fala é carregada de magnetismo, e o magnetismo cura. Meu Deus, como cura. Eu reservei para o nosso final uma história linda, que eu sei que alguns aqui já conhecem, e eu vou pedir permissão e licença, né, para poder contar novamente, mas acho que é sempre interessante ouvir essa história, e aqueles que não conhecem vão ter oportunidade de conhecer. Durante 6 anos, nosso amado Chico visitava uma paciente que tinha um problema gravíssimo, psicológico, e não andava. E tinha uma grande dificuldade em falar. E essa paciente, com muita dificuldade, tinha uma irmã, que sempre, a dona Laura, ia ao centro e pedia ao Chico que fosse lá. Então, aos sábados à tarde, o Chico fazia isso. O Chico ia e visitava, e levava doces, e conversava aqui e lá. E o nome dessa moça era Valéria. E então, o Chico, Valéria, minha filha, tudo bem com você? E ela não conseguia falar, tadinha. E não saía nada. Oh, Valéria, que Jesus te abençoe. E ele abria o evangelho, e riam, faziam piada. A dona Laura fazia comida, fazia café, tinha um bolinho, eles comiam, confraternizavam e iam embora. E todo mundo na família esperava chegar o sábado seguinte, quando ia ter o privilégio de receber a visita do Chico e dos amigos que o acompanhavam. 6 anos assim. E o Chico sempre falando, oh, Valéria, minha filha, tenta falar o nome de Deus, Valéria. E Valéria, e não conseguia. Valéria, minha filha, então o nome de Jesus é tão poderoso, o nome de Jesus é tão forte, Valéria, tenta falar o nome de Jesus. E não saía nada. Até que um dia Valéria ficou muito doente, muito enferma, estava com uma grave crise respiratória. E o Chico vai visitá-la no sábado. E óbvio que ele percebeu alguma coisa.
E então ele fala, minha filha, pelo menos hoje se esforça um pouquinho mais. Ela toda alegre que ele estava lá, tenta falar o nome de Jesus, Valéria. O nome de Jesus é uma bênção, ele cura. E ela com muito sacrifício, gente, mas com muito custo ela consegue soltar um Jesus. Meu Deus do céu, meu Deus, Valéria falou. Aí chamou todo mundo, Valéria falou o nome de Jesus e foi aquela festa. Aquela alegria. Pela primeira vez ela tinha conseguido falar o nome de Jesus. Que maravilha. Mas naquela madrugada, o Chico recebe a notícia que Valéria querida não tinha resistido. O corpo, cansado de lutar, tinha se entregado e libertado o seu espírito. Chico ficou triste, porque as pessoas acham que porque uma pessoa é médium, ostensiva, ela não tem sentimento, né? Que ela não tem saudades. Por isso Jesus se deixou passar pela história tendo chorado por Lázaro. É óbvio que Jesus sabia da reencarnação, que ele próprio já tinha ressuscitado Lázaro, mas era uma forma de poder mostrar que o coração sensível tem o direito de ter saudade, mas jamais de sofrer. Porque uma coisa é a saudade, outra coisa é a saudade que adoece e vira sofrimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois bem, o tempo passa. E Chico tem um ataque cardíaco, um problema gravíssimo na década de 70, quase desencarna fisicamente. Ele está recebendo um monte de tratamento, o médico tira ele do hospital em Uberaba, coloca dentro de casa, cordão de isolamento para ninguém entrar. E aí apenas uma senhora cuidava dele. E aí um dia o Chico estava com muita angina, uma dor danada no peito, e sempre apareciam espíritos que iam lá visitá-lo o tempo todo, né? Tanto que ele avisou para a senhora do lado de fora, olha minha filha, você não estranha não vai entrar nenhum encarnado, mas se você me vê falando sozinho dentro do quarto, você não estranha não, sempre tem alguém. E ela já estava acostumada. De repente, um dia, no peito do Chico aparece um espírito bonito, uma luz intensa, né? E aí se mostra, linda. E aí o Chico, oi, como vai? Aí ela, ei, Chico, minha filha, como vai você? Chico, eu vou bem, graças a Deus. Que bom que eu pude vir te visitar. Como é que você está? Né, minha filha, não sei se você sabe, eu tive um problema no coração, conta toda a história. Eu sei, Chico. Chico, você lembra do meu nome? E o Chico todo envergonhado, né? Chico assim, minha filha, é porque você sabe, a gente quando tem um ataque cardíaco, às vezes afeta a memória. É sério, ele conta essa história, está no YouTube. Vocês vão achar lá no YouTube, na entrevista para Hebe Camargo. Isso aí afeta a memória. Ele todo sem jeito, né? E ela ri. E aí eles brincam, vou lhe dar uma pista. Olha, aí a família de Pedro Leopoldo. Minha filha, mas tem tanta gente em Pedro Leopoldo. E ela rindo para se acabar, né? E aí, quando ela viu que o Chico não ia conseguir adivinhar o nome, ela falou assim, Chico, eu vou te dar uma pista. Vou lhe dar uma pista para ver se você descobre quem eu sou. Então fala, minha filha. O Chico fala aquele espírito bonito, linda, né? Ele fala assim, só vou falar uma palavra. Então fala, minha filha. Ele lá deitadinho. Jesus! Valéria, meu Deus! E você? Como você está linda! Deus seja louvado, quanta luz, minha filha! E Valéria chora. Chico, hoje eu vim agradecer. Você não tem ideia de como naqueles 6 longos anos você alimentou meu coração e minha esperança e da minha família. Eu nunca tive condição de lhe dizer muito obrigado. Mas eu orava por você quando você saía, pedia Jesus por você. Hoje, Jesus me deu a condição de vir aqui lhe agradecer. E ela vai e coloca a mão direita em cima do peito do Chico. E o Chico fala que imediatamente sente a dor sair, literalmente tirada com uma mão. E ele sente um alívio profundo. E aí ele termina a entrevista falando, né, que ele conta essa história para a Hebe, como o nome de Jesus é importante. É uma palavra que para alguns não tem significado algum. Mas para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, tem. Então que Jesus, amigos queridos, sempre Ele, possa continuar te iluminando e inspirando sempre. Que possa enriquecer, não é? Nosso coração de paz e de harmonia, nos lembrando da prudência no falar, do amor, né, que sempre está ao nosso redor. E terminando, que já esgotei o horário aqui, me permitam agradecer, porque seria injusto da minha parte se não fizesse. Quem aqui recebe as pílulas do Evangelho? Muito obrigado a vocês. Por causa de vocês, as palavras que modestamente saem da nossa boca chegam a mais de 140 países todos os dias. Há pessoas de todos os tipos de religião. E graças a vocês. Quer ver? Levanta a mão aqui quem é católico e veio visitar aí, com essa doutrina. Olha, levanta a mão nossos irmãos evangélicos. Está vendo? Gente da igreja messiânica tem hoje aqui?
Sechonoye, da Umbanda, sempre tem. Espírita, ateus, nenhumzinho, graças a Deus tem um ali. Não, ó, tem cada amigo ateu bom, tem uns amigos que eu falo, se você deixar de ser ateu, eu brigo com você. Muito mais cristão que eu. Então isso é amor, né? Quando a gente troca, constrói, conecta, é a luz divina se manifestando através de nós. Então, nosso muito obrigado pelo seu carinho e por tanta generosidade. Que a luz divina possa abençoar essa casa de Glacos, possa abençoar essa espiritualidade divina que sempre nos ilumina, a vocês em especial, a sua família, e que a gente possa, cruzar aquela porta daqui a pouco com o coração renovado, amigos de esperança, e a consciência de que as palavras ditas com o coração cheio de amor são verdadeiras chaves para a nossa transformação interior. E Jesus seja conosco, uma vez mais, hoje e sempre.